Justiça social. A forma mais concreta de se chegar à justiça social, tão falada e tão almejada por todos, é através da justiça fiscal. E o que é a justiça fiscal? É o Estado cobrar de forma equânime, com equidade, e distribuir esta receita para os desvalidos com o fito de atingir o bem comum, ou seja, a justiça social. Já dizia Adam Smith, cada um contribuirá na proporção do seu ganho. No entanto, nós temos que ter muito cuidado em relação à questão da justiça fiscal. Por exemplo, muitos pensam que o imposto que mais produz justiça fiscal e, por conseguinte, justiça social é aquele imposto chamado progressivo, ou seja, aquele que progride, seja quem ganha mais, pagará mais. Quem tem um patrimônio maior ou mais valioso, se o imposto atinge o patrimônio, pagará mais. No entanto, não é assim que funciona. E isso nós devemos ter muito cuidado nessa questão tributária para chegar à justiça fiscal e, por conseguinte, almejar a justiça social. O professor Sacha Calmon Navarro Coelho, um dos mais renomados tributaristas do Brasil, escreveu um livro intitulado Comentários à Constituição de 1988, Sistema Tributário. Eu tenho esse livro aqui, editora Forense, publicado em 1998. O professor Sacha Calmon chama a atenção sobre essa questão que serve para que a gente possa produzir uma profunda reflexão sobre a situação e a questão do imposto progressivo no sentido de produzir justiça fiscal. O artigo 153 da Constituição Federal, no seu caput, diz: compete à União instituir, e lá no inciso 6, propriedade territorial rural, o famoso ITR. Lá no parágrafo 4º, diz: o imposto previsto no inciso 6, o ITR, terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei quando as explore só com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. E aqui agora vem o comentário magistroso do professor Sacha Calmon. O tamanho da gleba fica sob reserva de lei complementar, pois é o módulo da limitação ao poder tributário da União sem hora da exação tributária. A Constituição de 67 falava em glebas de até 25 hectares quando as cultivasse o proprietário sozinho com a ajuda da sua própria família e não fosse proprietário de outro imóvel. Diz o professor: em substância, nada mudou na limitação jocosamente chamada por alguns de a imunidade do Jeca Tatu. O preceito sobre crivo é a fina flor do caricativismo pequeno burguês. Ao meu sentir, a imunidade, continua o professor, neste imposto. Deveria permitir assalariar pessoas, livrando a mulher e filhos do pequeno proprietário da fauna rural, para que pudesse ir à escola sem instruir. Além disso, assalariar pessoas no campo significa avanço nas relações de produção. Ora, por que condicionar a imunidade tributária deste imposto à proibição de tomar empregados? Que produtividade é essa
que exige o sacrifício dos familiares. Continua o professor. B. Deveria permitir ao pequeno proprietário crescer, agregar outras glebas, adquirir outras tantas, ao invés de confiná-lo ao minifúndio, às vezes tão pernicioso. A imunidade do Jeca Tatu consagra a agricultura de subsistência, a ignorância do homem do campo, sua escravidão a estruturas arcaicas. Melhor seria livrar do encargo fiscal em função da produtividade. Quanto maior, menor o encargo fiscal. Ao invés da caridade vã, um impulso para cima. Ou seja, o que quer dizer o professor Sacha Calmon aqui? Quer dizer que, nesse caso, a progressividade age ao contrário em relação à justiça fiscal. Ela deveria estimular que o produtor do campo aumentasse as suas terras, contratasse empregados. Não. Se ele fizer isso, o imposto vai aumentar, ou seja, está sendo penalizado por crescer. Então, é como eu iniciei dizendo, e aqui o professor nos traz essa profunda reflexão com a sua genialidade ímpar. Ou seja, o imposto, neste caso, a progressividade age contra a justiça fiscal e, por conseguinte, contra a justiça social. Vale a pena ler. Comentários da Constituição de 1988, Sistema Tributário. Sacha Calmon, Navarro Coelho.